gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Carol, eu sou uma filha amada de Deus. E aí galera, beleza? Eu sou o Paulo, também sou um filho amado de Deus e nós estamos aqui para mais um bate-papo, a nossa conversa aqui, né, do pastor pode ou não pode? E hoje a gente vai conversar. Recentemente não, faz um mês já, né? Nós postamos um vídeo falando sobre o cristão feminista, se é possível ser feminista e cristão ao mesmo tempo. E graças a vocês que viu, o vídeo teve bastante visualização, teve bastante audiência. E a gente vai fazer hoje do contrário, a gente vai falar um pouco sobre o machismo. É possível ser machista e cristão ao mesmo tempo. Então, se você gostar, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa mais sugestão de tema. Obrigada. Isso aí, galera. Posso falar qual é o objetivo disso aqui, né? Nosso objetivo, na verdade, não é nem ter likes, né? Por que é importante a gente pede e deixa seu like? É porque cada engajamento que você tem com a gente aí no nosso canal, isso aumenta o alcance e mais pessoas são atingidas, né? E mais pessoas têm a oportunidade de tomar conhecimento, saber, de repente, uma dúvida que alguém tenha a oportunidade de ser esclarecido. Então, por isso, o nosso pedido, tá bom? A gente não monetiza, nós não ganhamos dinheiro com isso, mas nós queremos alcançar pessoas com uma mensagem encorajadora, desafiadora, tá bom? Jesus. Mas mesmo assim, se você quiser deixar seu like, fica à vontade. Mesmo assim, pelo amor de Deus, deixa seu like. É importante isso, mas deixa seu like também. Isso, deixa seu like lá, tá bom? Assista. Mas vamos lá. Para começar, vamos falar um pouco sobre o machismo. Machismo. Eu acho que o machismo sempre existiu, né? Eu creio que sim. Ele sempre existiu. Desde a época lá de Jesus, principalmente onde era mais forte, né? Inclusive, a gente vai discutir hoje também se a Bíblia é machista ou não. Então tem um ponto legal. Porque várias pessoas pensam, mas por que a mulher é isso? Como é que fala? O homem é a cabeça. Uhum. Então a gente vai entender isso. Uhum. Legal. Muito bom. Ou seja, pastor, explica pra gente um pouco sobre o machismo. Um pouco sobre o machismo. Sim. Ó, na verdade, Carol, assim, eu nem saberia definir o que é machismo, tá? Não, até porque é um tema que eu particularmente nunca me preocupei com ele, tá? Mas vamos dizer que o machismo poderia ser dito, tá? Isso eu não sei se dicionário, eu não sei o que o dicionário vai definir, mas minha interpretação, o machismo seria uma versão estereotipada e extremista ou extremada da questão do ser macho, né? Agora, se bem que quando eu olho para a Bíblia e a Bíblia fala de macho, a Bíblia não está falando de um troglodita, não está falando de alguém dominador. A Bíblia quando aponta macho, né? A Bíblia fala, olha, macho e fêmea os criou. A minha interpretação é a interpretação que a Bíblia dá. A Bíblia diz assim, o que é um macho? O macho é aquele que é pontiagudo e fura. A fêmea é aquela que é fendida e é furada, tá bom? Essa é a definição ali da palavra na Bíblia. Agora, quando a gente, sempre que parte para os ismos, a gente está falando de exagero, a gente está falando de doença. Então, quando eu vou para o machismo, né? Então a gente está falando desse exagero aí de ser macho. Agora, como que eu exagero essa questão, né? Então a gente sai, na verdade, da questão aí da palavra, da etimologia, e a gente vai entrar na questão do campo da ideologia,
né? Essa ideia do macho alfa, não sei o quê. Eu confesso que isso para mim não tem muito a ver, né? Eu não sou machista, não fui criado num ambiente machista. Eu sou homem, né? Macho no sentido de ser pontiagudo e furar, mas sou homem, né? No sentido de a gente viver aí em sociedade. Mas uma cultura machista mesmo, ela é baseada na ideia de que o homem, ele manda e a mulher obedece. Eu acho que nem é isso. Eu acho que nem é questão do homem manda e a mulher obedece. Eu acho que sempre quando a gente parte para essa cultura, essa ideologia do machismo, é como se fosse assim: o macho é superior e a fêmea é inferior. Sim. Né? Então não é nem questão de mandar e obedecer, é questão de eu sou superior, ainda que eu não mande, e você é inferior, ainda que você, por um acaso, tenha aí uma posição de poder. Por exemplo, o cara que tem essa cultura machista, se ele se depara com um policial homem, ele fica pianinho. Ele chama de senhor, ele chama de doutor, né? Ele nem sabe qual é a patente do cara, mas ele dá um monte de adjetivos legais. Se ele encontra uma policial feminina, por mais que ela seja graduada, tenha patente, sempre ele vai bancar um engraçadinho, porque ele acha que a mulher é inferior a ele. Sim. E isso em várias questões. No ambiente de trabalho, né? Em vários setores, né? Isso a gente está falando nessa questão fora da igreja. Não vai longe no ambiente familiar, né? Quando o irmão entende porque a filha, porque a irmã é do sexo feminino, então ela tem algumas funções que na cabeça dele são depreciativas, são degenerativas. Vários pais não dão valor à filha porque nasceu mulher. Então essa questão do machismo, ela vem assim, cara, é tão gigante isso que a gente não tem assim um aspecto só que a gente fala só isso ele vem envolto de várias coisas, né? Nesse sentido. Mas hoje em dia essa ideia machista vem cada vez mais diminuindo, né? Eu tô vendo, pelo que eu vejo assim na sociedade. Eu discordo. Você discorda? Discordo. Por quê? Olha só, nós vivemos hoje. Primeiro, vamos lá, por que você acha, por que você tem essa visão? Antes de eu discordar, por que você tem essa visão? Porque assim, sempre o homem se sentiu machista, né? Mas eu acho que isso antes afetava mais a mulher. Hoje em dia, mesmo o homem sendo machista, ele não consegue afetar ela. Então, eu discordo em você. Por quê? Basta ver os noticiários na TV. Tem. Basta ver a própria situação que a gente vê no nosso meio, né? Basta ver, Carol, o número de feminicídios que tem aumentado. Em outra época, sempre, então, quando você diz assim, o homem sempre se sentiu, não, o homem sempre foi, tá? Machista. Sempre foi. Mas agora, nessa nossa era, isso é muito mais acentuado. Eu creio que é muito mais acentuado, até porque é muito mais divulgado. Vamos dizer que antigamente a mulher sofria lá um abuso dentro de casa, e quando eu digo abuso, pode ser abuso sexual, pode ser abuso de poder, pode ser abuso psicológico, né? E ela não denunciava, ela não saía de casa, ela não expressava isso. Hoje não, hoje tem outros meios
para se expor. Mas hoje eu vejo uma situação assim, além dessas situações, eu vejo um outro agravante muito complicado. Eu vejo que a igreja, elas se tem algumas, né, não todas, mas algumas igrejas, elas têm se tornado assim, como que eu diria, um celeiro para criar, para desenvolver essa questão machista, e tudo isso com o aval de Deus, né? Não que Deus esteja dando aval, mas é que os caras colocam dessa forma. Então, nesse meio chamado, principalmente esse meio chamado evangélico, não estou dizendo que é o meio chamado evangélico, há essa dominação, tá? E na verdade há esse enculturamento que coloca a pessoa como submissa, como naquela questão, como do tipo assim, ó, se você fizer isso aqui, você vai ganhar pontos com Deus, não sei o quê. Agora, dentro disso tudo, Carol, por exemplo, ontem eu estava assistindo, cheguei assim, peguei a TV, assim na TV, por uma reportagem, estava assim, terminando a reportagem. E um caso que aconteceu em São Bernardo do Campo, se não me engano, ontem, antes de ontem. A menina namorava um cara. Aí ela se separou daquele cara. E aí o cara falou assim, ó, só que se você começar a namorar outro, eu te mato. Certo? Aí essa menina, teoricamente, independente, tinha um apartamento, morava sozinha e não sei o quê. Aí ela começou a namorar um outro menino. Aí o menino foi morar na casa dela. Quando foi antes de ontem, os dois foram surpreendidos de que forma? O cara, ex-namorado, arrombou a porta do apartamento e entrou no apartamento. E aí então o namorado atual percebeu, né? Se colocou ali na posição de macho alfa e foi defender a menina. Sim. Qual o resultado? O cara foi atirar na menina, acertou nele e ele morreu. Esse é um episódio. Esse é um. Agora, quantos outros episódios desses tem? Quantos outros episódios tem do cara que submete a mulher? Carol, quantas mulheres são inteligentíssimas, são mulheres que realmente colocam qualquer homem no bolso, e aí, dessas mulheres, quantas você conhece que tem se anulado porque tem um namorado, tem não sei o que, e o cara não gosta, não quer, não permite que ela faça não sei o que. Conhece? Poucas ou muitas? Não, uma amiga minha. Conhece uma amiga? Sim. Agora, quantas amigas você tem? Várias. Várias. Várias são quantas? Bastante. Tá, bastante. Especifica, quantifica isso. Não, eu tenho várias colegas. Vários colegas. Sim. Tá. E quanta... entre elas, uma eu sei, assim, de perto, que ela passa. Uma você sabe, Sim. de perto. E das outras você não sabe por quê? Porque eu não convivo com ela. Ah, você não convive. Exatamente. Então, olha só. Então, vamos dizer, nessa geração, essa menina, a idade dela é próxima à sua ou não? Próxima à sua. Então, eu devolvo a pergunta para você. Tá acabando o machismo? Mas o que eu quis defender é que hoje em dia a mulher, mesmo por machismo, não, lógico, por esses casos a gente vê que elas estão sofrendo, que elas não sabem se defender. Mas elas conseguem se defender. Elas têm armas para isso. Então, sim. Claro que tem. Sim. E a questão é, por que não estão? Porque elas não estão conseguindo. Não é conseguindo, elas não estão... Elas têm medo. Então veja bem, Carol. A questão para o enfrentamento do machismo, há duas situações. Primeiro, é mudança de consciência, é expansão de consciência.
O homem precisa ter essa expansão de consciência, entender que ele não é dono, não é nada. A mulher também precisa entender que ela tem o valor dela. E que o valor dela independe da esperança, do tudo que ela coloca num cara. Por que de repente essa sua amiga vive nessa situação? De repente porque ela acha o quê? Que se ela largar desse cara, o mundo vai acabar? Ou será? Por que será? Por que será que tantas mulheres com tanta capacidade se colocam nessa situação de submissão a um cara que não apoia? Porque você citou antes aí que a Bíblia, se a Bíblia é ou não machista, né? Quando a Bíblia fala da mulher submissa ao marido, olha que interessante, a Bíblia não diz mulher submissa ao homem, é mulher submissa ao marido. E que marido? O marido que dá a vida pela mulher. Porque o marido que não dá a vida pela mulher, ele não presta. A mulher manda esse cara passear. Entendeu? Essa é a versão bíblica. Essa é a versão que a Bíblia fala. A Bíblia nunca falou assim, olha, se o seu marido te bate, te humilha, se o teu marido Deus te deu um talento, Deus te deu dons, mas o seu marido fala assim, não, você não vai exercer. Imagina você, o tanto que foi investido na sua vida para você estudar música, se formar, ter a desenvoltura, a independência que você tem. Hoje, isso aqui que você está fazendo é um investimento, é uma desenvoltura. Agora imagina, depois chega um cara e fala assim, não quero nada disso. Mulher minha tem que ficar em casa e não sei o quê. E aí? Aí você fala, mas por amor, quem sabe um dia ele vai mudar? Não. Agora, quanto você já viu que por amor, amor, e o humor enfia a mulher dentro da gaveta? E aí tudo que ela aprendeu, tudo que investiu, serviu do quê? Se não serviu nem para questionar um babaca desse. Então a gente entende que obviamente não é possível ser uma pessoa machista e cristão. Um machista não é nem cristão. Na minha concepção, não. Não é. Tá? Porque assim, o cristão, ele é alguém que se converteu ao Cristo, né? E alguém que se converteu ao Cristo, ele pode ter sido um machista, tá? Ele pode ter sido um chauvinista, mas agora convertido ao Cristo, a consciência dele, a mente dele se expande, se abre, para ele ter uma nova visão. Por isso que a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, ficaram para trás. Agora, tudo se fez novo. Tá? Então, o Paulo fala isso, né, aos Coríntios, depois o mesmo Paulo pega a mesma ideia aos Romanos, e ele vai falar assim, olha, deixa Cristo transformar vocês pela renovação da mente de vocês. Por isso que eu comecei falando da questão da ideologia. Tudo é aqui, a questão de cabeça. Se eu não mudar meu jeito de pensar, então, o cristão que fala assim, eu antes era assim, eu fazia assim, eu era assim, agora eu me converti a Jesus, eu continuo sendo assim. Então você não se converteu a Jesus. Você se juntou a um bando de gente, se juntou a um discurso, mas ao Cristo você não se converteu. Porque se você se converter ao Cristo, então a primeira pessoa que vai te ensinar é o Cristo. E o Cristo, ele vai fazer o quê? O Cristo vai dar ideia para a mulher, o Cristo vai sentar com a mulher, o Cristo vai deixar a mulher lavar o pé dele, o Cristo vai conversar com a mulher que ninguém conversava, ele vai conversar com ela.
O Cristo, ele pega a mulher, ele pega não, né? Os caras trazem para ele a mulher apanhada em flagrante adultério. Ele não condena, ele não julga, ele não emite juízo. Ele só fala para ela, querida, vai e não peques mais. Vai andar em novidade de vida. Então esse é um Cristo. Agora, Carol, como que eu posso ter esse mestre e tratar a mulher como se fosse um pedaço de... sei lá, né? Um pedaço de carne, porque tem uns caras que tratam a mulher como se fosse um pedaço de carne. O filé. Filé é coisa que a gente come no açougue. Mulher é gente, não é filé, né? Então essa cultura, esse negócio de tratar a mulher por adjetivos assim, sei lá, comestíveis, isso não tem a ver com Cristo. Não tem a ver com Cristo. Né? Agora, Cristo deu dons, e olha que interessante, Cristo deu dons à igreja. Tá? A igreja é composta por homens e mulheres, então não diz que Deus deu dons aos homens da igreja, Cristo deu dom à igreja, para que um edifique o outro. Então quem que edifica quem? Homem edifica mulher, mulher edifica homem, né? E aí o Paulo fala assim, ó, e aqui, nessa comunidade do Cristo, cara, aqui não tem maior, não tem menor, não tem quem vale mais e quem vale a menos. Aqui, nós todos somos um. Aqui não tem grego, não tem baiano, aqui não tem japonês, não tem brasileiro, logo não tem homem e não tem mulher. Aqui tem gente, tá? Então o cristão ele tem que entender que é gente, não na minha cabeça não funciona. Não dá. Eu diria, não dá para ser cristão e ser machista. É impossível, é inconcebível. É revoltante esse negócio. Calma, pastor. Então, assim, as pessoas comentam ainda sobre a Bíblia ser machista. Sim. E eu lembro que você já pregou sobre a Bíblia aí, algumas partes, e deu uma sensação de que... Você deve ter recebido algum comentário, não recebeu? Já, claro. Eu sempre ouvi esse tipo de julgamento, né? De que você está pregando isso, mas você foi machista? Uhum. Mas Jesus foi machista? Uhum. Em nenhum momento Jesus foi machista. Nenhum momento Jesus foi machista. Né? Uhum. Na verdade, a acusação, Carol, eu até separei um texto aqui, que é um texto do apóstolo Paulo. Na verdade, tem alguns textos, né, do apóstolo Paulo, mas a gente sempre precisa entender assim, ó, todo texto ele foi escrito em um contexto, né, para algumas pessoas específicas. Então, quando uma das cartas que parece que ela é machista, na exposição do Paulo ali, é a carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios. Então, a gente precisa entender o seguinte, o cristianismo, ele nos chama para confrontar a cultura atual, a cultura que nós estamos inseridos, por isso que a gente está estudando lá a questão do mundo pós-moderno, né? Então, a Bíblia nos chama a confrontar a cultura, tá? Sempre. Sim. Por isso que quando Jesus trata a mulher do jeito que ele tratou a mulher, a primeira coisa que ele está confrontando é a cultura. Porque naquela cultura que Jesus deu todo aquele aval para a mulher, aquela cultura dizia o quê? Eles faziam eles faziam uma oração com 3 agradecimentos. Primeiro Deus, obrigado, porque eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Essa era o motivo de gratidão do judeu homem, do judeu macho, do judeu machista, era obrigado, porque eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Ou seja, os 3 eram 3 coisas que valia, né? Tanto que a cultura lá hoje, ainda, lá não, né? Nos países muçulmanos, o que é? Se a mulher, a família está gestante ali e é concebida uma menina, eles descartam, jogam fora, não tem valor, não vale, para que é mulher, né? Não queremos isso.
Temos homem. Então, essa é a cultura. E aí, nessa cultura, então, o Jesus vem e começa a valorizar a mulher. Ele ouve a mulher, ele conversa com a mulher, ele deixa a mulher falar, né? Numa cultura que a mulher não falava, ele fala, não, deixa ela, não se importa, ela escolheu a melhor parte. Quando na vida que uma mulher podia parar os seus afazeres e ficar na sala numa reunião de homens sentado do lado do homem? Nunca, só com Jesus. Então, o Paulo, quando ele começa a escrever, ele está escrevendo a sua carta, escrevendo a igreja aos Coríntios, o que Paulo está falando? Ali era um contexto totalmente diferente. Era um contexto que o homem não sabia ser homem. E a mulher, ela tinha umas atribuições que, vamos dizer assim, extrapolava a feminilidade dela. Então, o Paulo, ele está ensinando aquela igreja vamos dizer assim, a colocar os pingos nos is, a colocar cada macaco no seu galho. E aí então Paulo, ele vai ensinar homem a ser homem. Por quê? Porque naquele contexto lá de 1 Coríntios, o que tinha? As mulheres sacerdotisas, que eram as prostitutas cultuais, e tinham os meninos, os homens, que eram os prostitutos cultuais. Então todo culto ali, ele era uma orgia sexual, onde a mulher ela era prostituta e os homens eram gays. Então Paulo está falando assim, agora que vocês se converteram, agora é diferente. Então agora o homem corta o cabelo, a mulher deixa o cabelo crescer. Enquanto a mulher o cabelo não crescer, ela usa véu. Então tem algumas religiões que usam véu até hoje, porque Paulo mandou usar véu. Não, Paulo não mandou usar véu. Paulo mandou aquelas mulheres que tinham cabelo curto usassem véu até que o cabelo crescesse. Depois que o cabelo crescesse e você olhasse e falasse assim, esse é homem, esse é mulher, então aí não precisava mais, porque agora a distinção é natural. Então isso é cultura para aquele momento. Então o Paulo não foi machista. O Paulo, ele estava ensinando aquele povo. Um outro texto que foi o que eu separei, que as pessoas dizem, né, desse machismo do Paulo, é quando Paulo também está ensinando agora não à igreja, mas ao pastor da igreja, que era o Timóteo. Timóteo era um jovem. Ele estava assumindo o ministério, e aí o Paulo, ele fala assim, olha, eu quero ensinar o Paulo está ensinando a respeito do culto, era uma instrução para o culto, não era instrução para a sociedade, não era instrução para a vida social, era instrução para o culto naquele lugar, que as pessoas que vinham aqui eram as mesmas pessoas lá da igreja de Corinto. Então Paulo, ele chega e ele fala assim, olha, o que eu quero ensinar para vocês? Primeiro, eu recomendo que vocês orem, eu recomendo que vocês façam petição, eu recomendo que vocês façam intercessões, ação de graça por todos, orem pelo rei, orem pelas autoridades. Qual o objetivo disso? Que vocês tenham uma vida tranquila e pacífica. Depois ele fala assim, olha, agora eu quero que em todo lugar de culto, os homens orem com as mãos santas levantadas, livre de iras e livre de controvérsias. Essas controvérsias que pode ser ideologia, pode ser o preconceito social, pode ser o preconceito machismo versus feminismo, Pode ser tudo isso. E ele fala assim, e da mesma forma que eu quero que os homens façam isso, ele fala, eu quero que as mulheres tenham descrição na sua aparência. Não lembra que numa cultura em que, qual é a descrição da aparência de uma prostituta? Uma prostituta, ela vende o corpo, não é isso? Então, qual é o produto que ela tem que expor? O corpo. Então Paulo vai falar assim, aqui no culto, eu quero que a mulher tenha descrição. Aqui no culto não é para ela vir vender o corpo dela. Deu para entender? Aí ele fala assim, então,
Eu quero que as mulheres no culto usem roupas decentes, usem roupas apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como elas arrumam o cabelo, como usam ouro, como usam pérola e usam roupas caras. Paulo não está falando que é pecado usar roupa cara, Paulo não está falando que não é para arrumar cabelo, Paulo não está falando que não é para usar ouro, pérola, usar brinco. Paulo não está falando nada disso. Paulo está falando assim, olha, eu quero que vocês sejam discretas quando vocês usarem essas coisas. Pode usar brinco, pode. Tem alguma... o Paulo falou que não é para usar. Não, a Bíblia fala, Paulo não, né? A Bíblia falou que não é para usar. Não, a Bíblia não falou nada disso. A Bíblia falou assim, ó, só não chame atenção para isso. Tá? Não deixa isso realçar para as pessoas olharem para você. Ele falou assim, ó, por quê? Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar das boas obras que praticam. Então Paulo fala assim, se a mulher quer chamar a atenção, e aqui não é só para a mulher, é para todo mundo, mas a mulher, porque essa mulher aqui, ela vendia o corpo, ela vendia a aparência dela. Paulo falou, então, se você quer chamar a sua atenção, chama a atenção pelas boas obras que vocês praticam. Ou seja, muda o foco, desvia a atenção. É isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo não está falando para as irmãs serem creia. Nunca Paulo falou isso. Tá? Aí ele fala assim, então, as mulheres, essas mulheres aqui, tá? Elas devem aprender em silêncio, elas devem aprender com toda submissão. Por quê? Porque essas mulheres aqui, lá no outro templo, no templo da Afrodite, no templo lá onde elas eram as prostitutas cultuais, lá quem falava era elas, lá quem ensinava era elas. Paulo falou, aqui é diferente. Não é que aqui a mulher tem que entrar e pôr zíper na boca. Não, aqui mudou o esquema, mudou o sistema. Então agora aprenda primeiro o jeito que funciona aqui. Tá? Ele fala assim, então eu não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles, antes devem ouvir em silêncio. Porque em primeiro Deus criou o Adão e depois ele criou a Eva. E não foi o Adão que foi enganado, foi a Eva que foi enganada, e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continue a viver na fé, no amor, na santidade, com descrição. Então, os feministas, tanto os machistas quanto os feministas têm pegado esse texto para enfatizar cada um a sua tanto assim, ó, a Bíblia está embasando que eu seja machista. Usa esse texto. A feminista vai dizer, não, a Bíblia é machista, nós devemos mudar esse negócio. Usa esse texto. Só que esse texto não está dando base para nada disso. Esse texto está dando base assim, é um norte para o culto. Agora, da onde a gente vê que a Bíblia não é machista? No todo da Bíblia. No todo da Bíblia. Quando a Bíblia fala assim, ó, a igreja da casa do fulano, sabe o que isso quer dizer? É que aquele fulano no qual a igreja é a casa dele, isso significa que aquele cara era o pastor daquela igreja. Então, a gente vai ver ao longo do Novo Testamento, ao longo do livro de Atos, que tinha a igreja da casa de Lídia. Lídia era homem ou mulher? Mulher. Então, quem era o pastor da igreja? A Lídia. Então, tinha a pastora. Como que o Paulo fala assim, ó, eu não quero que a mulher ensina. Pastor, não ensina? Então, quem que ensinava lá? A mulher. A mulher, a Lídia. Então, como que a gente entende isso? A gente pega ali a Priscila e o Áquila, que era um casal. O Áquila, o marido, a Priscila, a mulher. E quando o Apolo ele vai na igreja dos dois e prega, e eles vê que algumas coisas que o Apolo pregou não era
não se encaixava certinho com o evangelho do Cristo, o que o Áquila e a Priscila fizeram? Pegaram o Apolo, levaram para a casa deles e os dois ensinaram o Apolo segundo o que era o evangelho do Cristo. Ou seja, e quem está falando isso? O Paulo. Tanto a Priscila quanto o Áquila eram amigos e eram companheiros do sacerdote do Paulo. O Paulo fala assim, olha, Timóteo, o Paulo está escrevendo isso para Timóteo, aí o Timóteo fala assim, o Paulo fala assim, Timóteo, se lembre muito bem do ensino que você recebeu da sua mãe e da sua avó. E o Timóteo tinha pai. Mas ele falou do ensino da mãe e da avó. Então como que esse cara poderia ser machista? Não é machista, o Paulo não é, mas então não tem embasamento bíblico para dizer que há esse machismo na Bíblia, tá? O que há sim, há uma fala contra a cultura, há uma fala contra a exposição por meio da sedução, por meio do corpo, isso há sim, tá? Então isso sempre a Bíblia vai nos chamar a atenção para isso. Eu acho que você falou tudo. Eu acho que com isso não dá para ter mais dúvidas. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Isso é bom. Tá? Então, queridos, e assim, nós estamos aqui numa comunidade, formando uma comunidade, e é tão interessante essa questão que, por exemplo, hoje, teoricamente, nós estamos aqui em plena atividade. Sim. Certo? As mulheres estão lá no fundo trabalhando. E quem está trabalhando? Mulheres. Quem está aqui gerenciando aí som, imagem? Mulher. Quem está aqui? Mulher. Eu sou o único homem aqui. Né? Então, para a gente entender, né, essa questão, por exemplo, vamos dizer assim, som é coisa de homem. Interessante que domingo fica 3 meninas ali. Luz, não sei o que, é a Rayane que cuida. Bateria, vamos dizer que a bateria seria um instrumento másculo. Quem toca? 2 meninas, né? Carol e Rayane. Então, querido, o que eu quero de repente convidar e motivar você se conecta com a gente. De repente você está aí numa comunidade realmente que enfatiza esse machismo, enfatiza esse negócio da mulher não tem voz, não tem vez, né? E aqui nós queremos dar voz e vez a todos. Nós não queremos dar voz e vez à mulher, não queremos dar voz e vez ao homem, nós queremos dar voz e vez a pessoas. E se nós entendemos, se nós percebermos que você é alguém que Deus te deu dom, que Deus te deu talento, querido, eu, enquanto pastor, eu quero ter o maior prazer em ajudar você a desenvolver isso. E aqui eu louvo a Deus por cada mulher que tem aqui. Eu louvo a Deus pela vida da Carol, pela vida da Rayane, pela vida da Melissa, pela vida da Márcia, da Suzana, da Helenita, dessas mulheres que têm se colocado na brecha, se colocado à disposição, colocado a mão na massa e para fazer aí as coisas acontecerem. Tá bom? Sim. Obrigada, gente, pela atenção mais uma vez. Nossa, gente, eu tô tão acabada. Pode acabar, Rayane, desliga isso aí.